Comercial de Pelotas completou 143 anos no começo deste mês, mas a comemoração vai acontecer terça que vem, dia 27. E como já é tradicional há mais de 3 décadas, promove o jantar comemorativo ao aniversário da entidade, junto com a noite de homenagens e entrega de títulos de comerciante do ano, mérito em serviços e instituição amiga de Pelotas. E entre nós, o presidente da Associação Comercial de Pelotas, Jorge Almeida, o Rodrigo Proto Siqueira, que é do Laboratório Antonello, recebeu o mérito em serviço da Associação Comercial, e o Francisco Silva, pela instituição amiga de Pelotas, a ADOT. Eu gostaria de primeiro agradecer muito a presença de vocês aqui e começar com o Jorge, né, gente? Vamos botar ele na fogueira. Como é que é preparar uma festa dessa? Como é que se dá a escolha desses comerciantes, da relevância do trabalho prestado para a cidade? Bom, uma boa noite aos telespectadores, a ti. Nós é que agradecemos, porque esta é uma festa que é dos homenageados. A Associação Comercial simplesmente organiza, mas o evento é para as pessoas homenageadas, para as empresas homenageadas. É claro que este ano a gente teve a sorte, né, de escolher, através de enquete com a nossa diretoria e com os nossos associados, empresas que vêm crescendo, que vêm se solidificando, que vêm investindo e inovando no dia a dia junto à comunidade da nossa cidade. Então, o que eu posso dizer? Que a Associação Comercial fica muito honrosa em tê-los aqui, né, porque a gente sabe da dificuldade que tem uma empresa hoje no nosso país, uma burocratização muito forte. Quer dizer, nós temos uma série de dificuldades e, claro, que as pessoas não deixam de empreender. Então, essa festa é dos homenageados, do Laboratório Antonello, do Seu João, do Pois Círculos, eu ia falar agora, que ele não né? pôde vir, por problemas particulares, Correto, né? mas Que o Círculos está recebendo, né? Ele está recebendo como comerciante do ano, né? O Seu João Medeiros. Seu João. Então, essas são empresas familiares, né? Empresas que estão todos os dias investindo em Pelotas, acreditando na nossa cidade, que isso, assim como a Associação Comercial, isso é o mais importante. E a DOT, que nós adotamos, né, desde o seu início, funciona lá junto ao nosso prédio da Associação Comercial, e a gente tem um carinho especial por essa entidade, e foi uma homenagem assim, muito boa para nós, e creio também para a DOT. Francisco realmente ficou emocionado com o nosso convite, né, porque a gente convida as empresas. E claro, como eu te falei, coincidentemente, são empresas que estão, algumas já com mais de 20 anos de mercado, e que vem conseguindo crescer num momento difícil da economia do nosso país. Então, e até a gente engrandece mais ainda e parabeniza mais ainda, porque além da gente sofrer por uma crise nacional, a gente sofre por uma estadual, né? correto. Então a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente passa por 2 crises financeiras, econômicas, né? O que faz com que ainda se retraia mais a economia, né? É bem complicado, é bem né? difícil. Por exemplo, nos casos dos funcionários públicos aqui do Estado, recebem seus salários parcelados no Executivo, né? Então é bastante difícil. Mas a gente tem bastante garra e sabe também que o momento agora a gente está em ascensão, ou seja, sabe. Acho que o pior passou, né? Claro que ainda tem um pequeno vácuo aqui, mas a gente já tem notícias boas. São Paulo, Minas, Paraná, já as coisas estão acontecendo, estão melhorando, e acredito que para nós aqui também a gente tem que torcer que tenha uma boa safra, porque o agronegócio é muito importante aqui para nossa região. E com isso a gente vai crescer novamente, vai ficar bem melhor. Vamos então começar conversando. Vamos falar com o Rodrigo. Rodrigo, que faz parte do Laboratório Antonello, e que a gente até antes de começar o programa, conversávamos de empresas familiares, né, da diferença de uma empresa familiar para uma que não é, e tu entras como uma pessoa que não é da família. Como é que se dá esse trabalho
O que tu fazes lá? Fala um pouquinho do laboratório pra gente. Em primeiro lugar, né, Fernanda, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a Associação Comercial não só pela oportunidade, mas pela honra de dividir essa mesa e o prêmio junto com o pessoal da DOT, que ao lado de nós, como empresa prestadora de saúde que cuida da saúde das pessoas, é um orgulho estar do lado do Francisco aqui, que faz um trabalho importantíssimo, sim, de divulgação e de captação da doação de órgãos. Então, respondendo a tua pergunta, assim, né, de como é que funciona a minha atividade hoje na empresa, quem é o Laboratório Antonella, tu começou falando que a festa tem 3 décadas e esse ano o laboratório entrou na terceira década de existência aqui em Pelotas. Foi fundado pela minha sócia, Marion, e há uns 4 anos que eu voltei a Pelotas depois de uma longa temporada fora daqui, trabalhando na minha área em outros lugares. A gente conseguiu identificar uma oportunidade de trazer um pouco do que eu fiz fora daqui, que era laboratório de biologia molecular, de genética e de inovação na comunicação em si do serviço de apoio diagnóstico que a gente faz, né, análises médicas, análises clínicas. E eu ingressei na empresa, fiz um trabalho interessante lá junto com a empresa, que já era bastante sólida e que a solidez dela possibilitou, né, alguns empreendimentos de vanguarda que a gente fez. E eu acho que isso que tu falou de empresa familiar, trazer um membro fora da família, ele é um movimento muito interessante que possibilita, né, nas diferenças, entre aspas, que podem existir de pessoas não membros da mesma família, encontrar sinergia nessas diferenças e trabalhar principalmente com base no respeito, né, de 2 gerações quase, que é a Marion, né? Assim, eu sou um pouco mais novo que ela, com um pensamento diferente, e ela tem o histórico dela, fundadora da empresa, e gerar solidez, né, e faz com que isso encontre um ambiente muito bom de trabalho, assim, né, que a gente se respeita e busca sinergia nas nossas diferenças, e eu acho que isso foi muito bom para o Laboratório Antonella nos últimos anos. E como a gente está falando da crise, eu acho importante falar, né, que a saúde ela sofre depois, a crise chega um pouco depois na área da saúde, e porque as pessoas vão, além da crise financeira nacional e estadual, eu imagino sempre a crise emocional das pessoas e comportamental, né? Essa palavra crise fica na cabeça das pessoas e elas passam a se comportar de maneira com que elas estão na crise, mesmo que elas não estejam, né? Então, a disponibilidade a pagar, o psicológico, pessoas, né? Elas reduz muito. E a saúde é a última coisa que a pessoa abre mão, né? Mesmo se ela tem, o plano de saúde é a última escolha que ela deixa de sair de uma crise, é a última escolha que ela deixa de pagar, ela vende o carro, mas continua no plano de saúde. A gente tem o plano de saúde estadual aqui no estado, ele é muito importante e representa uma boa fatia dos nossos canais de receita, que é o IP. E mesmo o Estado estando numa crise que a gente conhece, o IP segue honrando com os compromissos. E isso é muito Inclusive importante. É fortíssimo, né? Na minha família, a maioria são funcionários públicos estaduais, professores, e que dizem que o IP é muito bom. É muito bom e ele honra o compromisso, e isso, junto com os outros canais de receita, nos pode continuar fazendo com que a gente inove aqui em Pelotas. Então, eu acredito que foi um momento muito feliz da gente ter recebido essa homenagem da associação, porque a gente vai abrir a nossa primeira nova unidade agora. Novidades, hein? A gente vai abrir uma unidade onde era o Habib's, ali na Rosa do Bic. Tá. E vai aquele ser espaço enorme ali, né? E num ponto bem legal. Ponto bem legal, um ponto muito acessível, e vai ser o primeiro laboratório drive-thru do sul do país, né? Parabéns! Então as pessoas vão Que poder legal. interagir conosco dentro do carro, assim, de uma maneira muito moderna, assim, eu acho, de fazer o atendimento laboratorial. Inclusive botando o braço para fora. Vamos chegar lá. Já vamos tirando sangue. Vamos chegar lá.
Nossa, mas que legal isso! E tem, assim, uma estimativa de quando que vai começar? As obras estão já os projetos começaram. estão aprovados, né? Essas coisas demoram Claro. bastante a acontecer, mas os projetos foram aprovados pela SQA, pelo SANEP, Que legal! E a gente acredita que em mais um mês a gente já vai estar com o desenho já mais ou menos pronto para começar a operação. Isso eu acredito que seja o diferencial, assim, das pessoas, né? Do empreendedor. Porque isso é empreendedorismo, né? Tipo, não se manter naquilo ali. Ah, tá bom, tá cômodo, a gente tá ali, tá bem, né? Não precisaria, de repente, inovar, fazer outra coisa, mas não. Vai buscar o diferencial. Isso é muito importante. E daí acredito que seja também até uma maneira de serem vistos com olhos diferentes até por vocês. Não, Né? foi o que eu te falei, né, Fernanda? O fato dessas empresas estarem investindo demonstra a sua capacidade Claro. em acreditar no futuro, em acreditar que nós vamos ter dias bem melhores e se reposicionar, inclusive, no mercado, né? Porque nesse momento, no caso do Antonello, está indo para uma área onde tem um ótimo estacionamento, as pessoas vão poder deixar o veículo. Claro. Hoje o estacionamento tem o rotativo, Mas Pelotas, mesmo assim, mas tu vai no laboratório, tu não sabe se vai ficar meia hora, 45 minutos. Então, realmente Nossa, vai ser um diferencial. Um baita diferencial, parabéns. Assim. A gente está bem feliz, assim, e eu acho que quando é aquela história, né? Veio a ventania, vamos levantar a vela. Então, eu espero E daí tá a contrapartida do jovem, da pessoa mais jovem, de repente, entendesse? Porque tu tem aquela sólida, né? Vem com 30 anos, mas entra uma pessoa sangue novo e que cruza e fecha. Olha, a gente tem tal ideia, por que não fazer isso? Vamos arriscar. Que geralmente quando tá bem assim, não vamos, né? Não vamos sair da nossa área de conforto. Mas não, tem que sair até, né? Para se diferenciar e ocupar mais espaços. Mas, se me permitem aqui o espaço, né? A gente estava falando sobre as empresas aqui familiares que permitido. trazem filhos ou sobrinhos, né? Eu acho que fica o recado, assim, para aqui em Pelotas, né? É uma região onde tem muito fazendeiro, que vai Sim. fazer a transição familiar da sua empresa de agronegócio, do seu comércio. Eu acho que fica o recado, principalmente para os jovens, assim, né? Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, ter uma posição firme, mas antes de tudo respeitar a experiência, né? a experiência, a história e encontrando, né, os dentes da engrenagem maior e menor, e isso fazer, porque se não gera um choque de gerações, não vai. e isso é muito, pode ser frustrante, pode levar a qualquer, né, investimento sem escutar a memória da empresa, né? de conhecimento da empresa. O jovem tem que saber também colocar a sua opinião. Não adianta só vir com a força. Não, e o Brasil, até dando já um parênteses, a cultura brasileira para mim é muito horrorosa no sentido de que 60 anos tu não presta mais, né? Chegou aos 60 anos, não consegue emprego, tu vai, né? Aquela coisa. Quando que tu está no auge? Se a gente for ver em outros países, eu dou até um exemplo da minha área. Nos outros países, se forem ver noticiários americanos, ingleses, são senhores que apresentam. São os âncoras, os mulheres, senhoras. Aqui, no momento que tu já começou a envelhecer um pouco, tu já é tirado fora. Na minha área mesmo dá para ver isso. E isso acontece, acredito que é ainda uma cultura muito... A falta de valorização de pessoas mais velhas que têm mais experiência. Isso foi muito bom de ter dito. Porque imagina, tem toda a experiência, como é que não aproveitar isso, né? Acho que foi bem interessante. E usar o que está vindo de novo, né? Mesclar. Acredito que é o canal, né? E o seu adote aí? Seu Francisco, as pessoas que não conhecem o seu trabalho, o senhor já esteve aqui no programa um tempo atrás, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre a ADOT, que é a Aliança Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos. Um pouquinho da sua história, até para as pessoas entenderem como é que o senhor foi parar criar essa ONG.
Essa é a 18ª vez que eu estou aqui. Deve ser. A primeira vez foi em 1998, numa entrevista com o El Gomar, quem estava se preparando para criar a DOT. Agora, como eu sou o mais experiente aqui da mesa, não experiente em termos de profissão, mas de idade, né, eu vou me permitir, assim, tanto o Rodrigo como o Jorge citaram muito aqui o verbo empreender, né, e falaram muito de emoção. Na verdade, a DOT é um empreendimento que envolve valores intangíveis e envolve muita emoção, porque lida com a vida e a morte. E se você justapor essas duas palavras, vida e morte, você vai ver que a última letra de vida com a primeira sílaba de morte dá amor, que é a expressão mais sublime de emoção. Mas eu queria colocar um pouco de humor nessa história, né? Porque, na verdade, eu me emocionei muito com essa homenagem que estou recebendo, principalmente por ser pareado com dois empreendimentos super reconhecidos aqui em Pelotas. Mas eu queria lembrar, algum tempo atrás eu recebi o título de cidadão pelotense e recebi a incumbência de falar em nome dos homenageados, né? E me pediram para contar por que o meu nome, né? Aí eu contei, meu pai é Lopes e minha mãe é Fontes, e eu não tenho nome nenhum dos dois. Meu nome é Francisco Neto de Assis, eu não sei como é que está aparecendo aqui. Acho que está Francisco Assis. E agora eu fui rebatizado como Francisco Silva, né? Então, que história, Francisco! Eu ganhei mais um sobrenome. Mais um sobrenome. Eu queria isso não tem a menor importância. Não, mas é engraçado. Legal isso. Então como é que se... E o Silva, que é o principal não tem nada brasileiro. Mais uma homenagem. Não tem. Então, pois é. Bom, como é que surgiu a DOT? Né? Eu tive um filho esperando um transplante. Em 1998. Ele entrou em lista de espera em final de 1997 e passou quase 6 meses esperando. E nesse período, ele teve a iniciativa de começar um trabalho, ele tinha 14 para 15 anos, de divulgação da situação dele, né, com o propósito de divulgar também a necessidade de as pessoas pensarem sobre isso. Né. A gente lançou um site ainda em março de 1998 e no mês de maio ele veio a falecer, mas ficou essa semente que teve uma certa repercussão, porque foi o primeiro site, embora era um projeto incipiente, mas foi o primeiro site que tinha alguma informação, e teve um relativo sucesso, e aí saiu a ideia de criar uma organização social para divulgar, para promover a doação de órgãos. E o humor entra na história porque o meu filho ele enfrentou isso com muita integridade, com muito humor. Só para lembrar duas pequenas histórias assim que eu presenciei, né? Naquela época, no início de 98, estava surgindo aqui os primeiros mototáxis. Ele falou, agora são 2 na moto, né? Ele duplicou a chance de ter um doador. Ele encarava a coisa assim, né? Sim. E a outra foi outra situação, em março de 98, nós fomos chamados de madrugada, né? A Central de Transplante do Estado ligou, tem um doador. Vocês têm que vir imediatamente, né? Porque é possível que o transplante ocorra a partir do início da manhã. Então nós saímos daqui, meia hora depois estava na estrada, numa noite de muita serração, muita tensão, e ele super agitado, porque ele estava na expectativa, claro, né, de um desfecho bom, né? Mas nós, quando chegamos em Camaquã, telefonaram de novo dizendo que não era possível, porque a possível doadora tinha desenvolvido uma infecção pulmonar, então abortava aquele processo. Nós voltamos para casa e depois ficamos sabendo que a doadora era uma menina da idade dele, seria a coisa perfeita em tempo, né? Que tinha sido vítima de um acidente de bicicleta, né? Qual foi a reação dele? Ele falou, eu não ia querer mesmo o coração de uma menina. Sempre então, manteve, né? Então, assim, esse é um trabalho que
que envolve muito essa situação, porque lida diretamente com a vida e a morte. Então, não existe transplante sem um doador e não existe um doador de órgão que não seja um falecido. Então, ao mesmo tempo que tem uma família perdendo um ente querido, né, tem do outro lado uma família que está em festa pela chance de alguém estar sobrevivendo e melhorando a qualidade de vida. E isso envolve muita emoção. Esse é o trabalho que nós fazemos há 18 anos. Né? Eu era professor universitário, sou professor universitário aposentado, né? Tive a honra de ser professor do Jorge, logo no início da carreira. Né? E eu acho que eu dei uma contribuição. A gente que recebe uma homenagem institucional, né? Essa homenagem termina sendo personalizada e personificada nas pessoas que representam aquela instituição. Então, a Marion, que é da Antonello, o Rodrigo que está aqui, eles vão ser lembrados no futuro, né, com a homenagem que receberam junto com em 2016. Né? Sim. Então, isso imortaliza. Né? Então, esse tipo de homenagem, assim, eu não sei quem está sendo homenageado, se é a instituição, se é o Francisco Assis, não Silva, né? Mas eu acho que é o meu filho. Eu acho que é o meu filho, porque ele foi quem já lançou a semente e é por conta dele que eu estou aqui. Né? Certamente, se ele não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui. E eu avalio que hoje a contribuição que eu dei para a sociedade, através da ADOT, ela é muito mais importante do que a que eu dei em quase 30 anos de professor, onde eu ajudei a formar milhares de engenheiros agrônomos. Vamos para o intervalinho, tomar uma aguinha, e depois a gente vai falar um pouquinho mais da ADOT. Tá bom. Pode ser? Tá bom. Obrigado. Então, depois do intervalo, a gente continua a falar sobre os homenageados 2016 da Associação Comercial de Pelotas. Schornack Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.schornack.com.br. Procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmoveis.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just
just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos ao vivo com o programa Entre Nós, hoje pelo canal 20 da TV Cidade, na Blue, e ao mesmo tempo pelo site. Isso mesmo, você pode estar conectado com a gente agora em qualquer lugar do planeta, pelo www.tvcidadepelotas.com.br, que vai estar assistindo a mesma programação que está passando na televisão. É só aqui com a gente. E a gente fala então sobre os homenageados, né, da Associação Comercial de Pelotas, nesses 143 anos da associação. Falamos um pouco do Laboratório Antonello, agora já estava falando um pouco da ADOT. Nesse tempo já de trabalho, Francisco, tu já conseguiste várias coisas boas, várias mudanças, Podia contar alguma coisa pra gente, assim, dessas tuas andanças? Porque tu viaja muito também, né? Sim, tem uns números, né? Em 1997... foram realizados no Brasil em torno de 3 mil transplantes. Em 98 é um marco porque entrou em vigor uma lei que é a chamada atual Lei dos Transplantes, que mudou toda a sistemática, criou várias regras, né? Inclusive a chamada fila dos transplantes, a lista de espera. E de lá para cá, o número de transplantes, para ter uma ideia, no ano passado foram mais de 24 mil transplantes realizados no Brasil. Então é um crescimento mais de 600%. Coincidentemente, né, com o início da ADOT. Né? Agora, eu não estou atribuindo isso tudo à ADOT, até porque nós não conseguimos uma metodologia para isolar o efeito da ADOT nesse processo, mas certamente ele existe porque as ações que a ADOT desenvolveu ao longo desse tempo teve grande repercussão e fizeram as pessoas pensarem sobre essa questão, e também são ações que influenciaram políticas públicas que mudaram o processo. Então, eu queria pegar alguém que fosse da área de administração, que soubesse analisar essa coisa com mais cuidado para saber como é que a gente isola isso. Mas tem várias ações assim de grande repercussão que eu poderia citar. Assim, são coisas simples, né? Na filatelia, o primeiro selo brasileiro sobre doação foi criado por nossa iniciativa. Inclusive a ADOT assina o edital do Departamento de Filatelia dos Correios, né? A primeira pesquisa de intenção de doar da população brasileira é de iniciativa da ADOT, uma parceria com o Instituto Datafolha. Tem uma novela, que nós conseguimos levar o tempo para a novela durante 32 dias, né, da Rede Globo, campanha da Rede Globo, tudo isso teve muita repercussão. A gente levou o tema para a Loteria Federal, né, quer dizer, milhares de pessoas viram um bilhete da loteria que tinha alguma mensagem, né? Inclusive com charge do André Macedo. Então, são ações desse tipo assim, que influenciam. Então, como eu disse, eu não sei qual é a contribuição da ADOT, mas que é reconhecida. É reconhecida pelo Ministério da Saúde, é reconhecida pelas entidades médicas que tratam dessa questão. E acontece coisas assim que, como é uma entidade que trabalha com valores intangíveis, né? Acontece coisas assim que só a conspiração do universo pode explicar. Essa homenagem vai ocorrer no dia 27 de setembro. Dia 27 de setembro é Dia Nacional da Doação de Órgãos. Foi pura coincidência. Não foi uma data escolhida. Por que essa coincidência? Sim. Isso é coincidência? Não, por que é? Né? Eu não acredito em coincidência. O Dia Nacional da Doação de Órgãos foi escolhido por conta de um projeto que a ADOT apresentou ao Ministério da Saúde em 1999, que era a criação da Semana Nacional da Doação. Estava tudo resolvido para se desenvolver, no fim o Ministério
alegou falta de recurso e não saiu a primeira semana, mas no ano seguinte outra entidade, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é uma entidade médica, assumiu o projeto e terminou influenciando na criação do Dia Nacional, que existe um projeto de lei, um decreto, né, criando o dia. Aí, coincidentemente, dia 27 é o dia da homenagem. Né? Então, assim... Conspira mesmo. Como não se emocionar? Claro. Né? Conspira. E aí até uma coisa que a gente pode estar se perguntando, assim, que o doar, o deixar, ou tipo dizer eu sou um doador de órgãos, eu sou não sei o que tem que a família aprovar. Até é uma pergunta, não adianta eu chegar e dizer que eu sou doador se meus pais... Continua isso, né? Deixa eu só completar aqui. Então, um dos parâmetros de avaliação do processo é o número de doadores por milhão da população. Isso é um índice bom porque você pode comparar países com populações diferentes. Né? Então, posso comparar o Brasil com a Espanha, com os Estados Unidos, porque é um índice que está indexado, né, ali com a população. Em 1997 eram 3 doadores por milhão. Hoje são 14. Quer dizer, cresceu bastante, mas é um número ainda incipiente, dada a possibilidade de chegar nos valores que tem na Europa. A Espanha é um modelo mundial, doação chega a 40 doadores por milhão. Mas no Brasil, né, Santa Catarina chega a 40 doadores por milhão. Entendeu? Então, isso mostra que existe um caminho longo a percorrer para que o Brasil se iguale a Santa Catarina. Não é o Brasil se igualar à Europa, é o Brasil se igualar a Santa Catarina em termos de doação de órgãos. É possível. Existe um estudo para saber o porquê que Santa Catarina... Existe, e é simples assim. A maioria do trabalho de doação de órgãos realizado no hospital termina sendo um trabalho voluntário. As pessoas não são recompensadas materialmente por isso. Então, é um trabalho que, gratificante do ponto de vista emocional, mas não dá para viver de amor sempre. Né? Eu vivo 18 anos dedicado a isso porque eu tenho outro lastro, né, que me mantém. Né? Eu sou um professor aposentado. Né? Então, pode fazer então me obriga a fazer um trabalho, né, voluntário. Mas as pessoas têm que receber por isso. Santa Catarina se organizou para profissionalizar essa atividade. Então, o segredo é esse, é profissionalizar. O Rodrigo falou que a empresa familiar é importante, né, mas você tem que ter algum profissional que tenha a visão, né, isola a visão da família, né, do empreendedorismo que tem que conduzir a empresa. E não tem diferença de uma empresa privada para uma iniciativa governamental. Se ela não for conduzida de forma empresarial, não tem como crescer, não tem como evoluir. Então, eu atribuo isso. A questão da família doar. Tá? Como é que continua funcionando? Quem doa é a família, isso é a lei brasileira. Tá. A gente tem tentado uma mudança que seria criar um cadastro do doador. Se você se manifesta em vida que quer ser doador, essa manifestação da vontade deveria ser respeitada depois da morte. E não é respeitada, pode não ser respeitada. A família pode dizer não. Como é o cadastro do doador de medula óssea, isso. O indivíduo doa e a decisão é exclusiva. O cadastro do doador de medula óssea é o REDOME, né? Então, eu queria criar um REDOT, né? Um registro de doador de órgãos tecidos. No momento que o indivíduo se encontra em situação de morte cefálica, se ele não está no registro, se consulta a família. Se ele está no registro, não precisa consultar a família. Porque consultar a família tem... vamos voltar para... Tem um sentimento, né? Falar que o próprio banco de dados do REDOME poderia ser extrapolado para os outros órgãos, porque uma vez a identidade
que define a compatibilidade entre a medula pode ser extrapolada para os outros órgãos. Então, o próprio redome ele já é uma base de dados e de pessoas voltadas com o mesmo imbuída da causa, né? É isso aí, a gente está chamando isso de respeito à autonomia, entendeu? Tá. Eu tive autonomia em vida de dizer que eu sou doador, então eu queria que fosse respeitado. Sim. Tá? Uma forma seria do registro. Outra é assim, se a gente for olhar, nós temos, o Rio Grande do Sul tem talvez 14 doadores por milhão, Santa Catarina tem 40. Se for para o norte do país, é 0. Tá? Então tem uma condição de iniquidade, né? São vários Brasis no Brasil. E isso faz com que... Porque não existe equipe de transplantes. Em relação a isso até. Não existe equipe de transplante de pulmão, por exemplo, no norte do país. Quem quiser fazer um transplante de pulmão, quem precisar, se tiver a sorte de chegar a um médico e dizer, olha, só um transplante de pulmão vai resolver, ele ainda tem que contar com a sorte de ser deslocado para São Paulo ou Rio Grande do Sul. Pois é, em relação a isso, continuam muitas perdas de órgãos? Sim, porque assim, a perda ocorre, em primeiro lugar, tem dados que mostram assim, que seria possível se encontrar na população em torno de 80 doadores por milhão da população, por ano. 80 doadores, 80 possíveis doadores. Sim. 80 situações de morte encefálica. Menos da metade disso chega ao conhecimento da central de transplante. Então já tem uma perda aí. Desses que chegam ao conhecimento, esse passa a ser um possível doador, ele tem que ser mantido, tá, com cuidados intensivos, como se fosse uma pessoa. Sim. Ligado. Com chance de se recuperar. Não, é um cadáver. Sim. É um cadáver, tem que ser mantido um cadáver numa UTI. Claro. Isso é complicado, porque nem todo lugar tem UTI e as UTIs onde existem são escassas. Então tem uma série de questões. Então isso aí é uma grande fonte de perda de doador. E mesmo depois de identificar o doador, manter o doador, a família ainda pode desautorizar. Sim. E 40% da família diz desautoriza. Não. Desautoriza. Até uma vez num programa que a gente fez um tempo atrás, eu me lembro que a gente só vai sentir se precisar, né? São tem coisas na vida que são complicadas. Que tipo assim, se a gente tiver alguém da família que precise de um órgão, aí eu acho que a pessoa vai se flagrar mais, eu acredito. Eu acho que a gente não se coloca muito no lugar do outro. Ainda falta isso, eu acho. Não, e até assim, a gente não se dá conta que qualquer um aqui, exatamente, nós aqui pode precisar. Exatamente. E pode se tornar doador, né? Sofreu um acidente e está em morte encefálica. E outra coisa, né? Tem a chance de você precisar de um transplante, estatisticamente é superior a de ser doador. Sim. Então, isso trabalha na França, na Espanha trabalha muito com essa ideia, né? Pensa em ti. Ao pensar em doação de órgãos, pense em você. Claro. Talvez seja uma atitude egoísta, mas não é. Na verdade, assim, você tem que pensar em ser doador, porque você pode precisar. Um familiar pode precisar. Eu acredito que aí é que a gente vai né? Tipo, se um pai, uma mãe da gente precisasse, um filho, alguma coisa assim, tu ia sair desesperado, correndo atrás de tudo, né? Aí que eu acho que a pessoa se coloca no lugar, né? Acho que embora já tenha venham campanhas e tudo, ainda falta um pouco, acho que, de se colocar no lugar do outro. Essa coisa da campanha, ela é importante, porque campanha tanto na empresa comercial tem que fazer campanha para vender o produto. Agora, se chegou à conclusão, na Espanha, que eu vou voltar novamente como modelo, eles não fazem campanha, porque eles acham o seguinte: antes de fazer campanha, eles têm que ter a estrutura para identificar o doador, claro, e conduzir o processo.
Né? Não adianta fazer campanha se você não tem. Vem um monte de gente. Há uns anos atrás, uma família fez uma campanha de doação de medula óssea, cadastro. Aumentou milhares e milhares. Acho que ele teve até aqui, foi para o menino, não foi? E aí o que aconteceu? Não tinha laboratório para fazer a análise do material. Né? Até o próprio Redome, né? Isso. Enquanto faziam a coleta dos doadores de sangue, se fomentava o indivíduo participar de ser doador de medula. E vários se prontificaram a cadastrar. E inflou o número de testes para identificar a compatibilidade. Intacto, né? E passou do necessário já. Então, e o que acontece é o seguinte, agora como é que a gente mantém esse banco de dados atualizado para saber que o Rodrigo não mora mais em São Paulo, mora em Pelotas lá, e como é que eu acho esse cara? Não, está acontecendo atualmente com a questão da córnea, né? Até poucos anos atrás se coletava a córnea com cadáver acima de 80 anos. Agora a fila de córnea está praticamente zerada. Depois de um trabalho intenso, chegou a ser vergonhoso ter uma fila. Tá? A expressão vergonhosa, assim, quem usou foi a DOT, né? Num congresso, falou, não tem sentido. Como é que morrem milhares de pessoas por ano no país e tem uma fila de espera por córnea? Né? Então, se fez um trabalho e terminou, o governo mesmo, terminou quase zerando a fila. Então, hoje, só se coleta com 60 anos. Acima de 60 anos não se coleta, porque não precisa. E qual a carência maior, Francisco? De que órgão? De órgão é de rim. A maior carência é de rim. Em seguida de fígado. Até porque, por que de rim? Porque é possível você sobreviver muito tempo sem a função renal. Sim. Existe a diálise, né? E para as outras coisas não tem substituto. Então, por que a fila de coração é pequena? Porque a maioria morre antes de conseguir o doador. Não é porque tem muito transplante. Não, é porque não aguenta, né? Isso. Mudando um pouquinho, lá no laboratório, vocês fazem tudo que é tipo de exame, tudo que é tipo de exame, tem algum exame específico que não existe em outros laboratórios? Pra gente saber alguma coisa. Difícil fazer essa transição num assunto tão... Não, mas até... social. Mas é um impacto social. Claro. Da gente ver até se tem alguma coisa a ver, alguma coisa assim. Todo tipo de exame é muito macro. É muito amplo. A gente tem um portfólio considerável que a gente faz de exames aqui em Pelotas, mas é lógico que nenhum laboratório do mundo faz todos os exames possíveis. Então, cada um tem... Existem laboratórios grandes que processam vários tipos de exames e que a gente chama de laboratório de apoio. Então, os laboratórios pequenos, nas cidades menores, a gente acaba utilizando esses laboratórios em várias outras regiões do Brasil, inclusive fora do país, para alguns exames menos rotineiros, né, as mosquinhas brancas, assim, os exames menos comuns. Aqui em Pelotas a gente se considera um laboratório com um portfólio importante, assim, não vou dizer que é o maior, porque eu não conheço de todos, mas a gente faz muita coisa aqui, a gente acredita que fazer o exame aqui, ele é sempre mais caro do que mandar para um laboratório fora fazer, por incrível que pareça. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Porque a gente tem que ter um parque tecnológico funcionando, a gente tem os controles de qualidade, a gente tem que manter um profissional bem formado pilotando aquele equipamento, porque a máquina per se não gera informação, gera um resultado, mas isso tem que ser interpretado. E isso, então, a gente acredita que é muito importante fazer o exame aqui, porque para a gente ter prontidão de resposta, né? Então, uma pessoa que precisa do exame por dia, ele tem que ser feito no local, senão ela não tem o exame no dia. Para a gente saber do que está acontecendo e poder se comunicar com o cliente, que é muito importante, que é o cliente médico. Né? Se a gente tem informação, alguns exames são considerados de urgência, por exemplo, que a gente precisa avisar o médico do risco que aquele paciente se encontra. Então isso, quando a gente processa o exame, a gente consegue dar esse tipo de apoio ao diagnóstico, que eu falo. Quem faz diagnóstico ao médico, a gente ajuda ele a tomar uma decisão com a informação que a gente passa para ele. Então, quanto maior o nosso portfólio, mais a gente ajuda o cliente médico e o paciente a resolver o problema que ele se encontra naquele momento.
A gente, lá no laboratório Antonello, a gente tenta ao máximo ampliar esse portfólio, mas nem sempre é possível. Quando eu voltei para Pelotas, em 2012, a gente botou um laboratório de fazer testes genéticos aqui. Só que a iniciativa é muito bonita, assim, foi válida, a gente conseguiu colocar 2 exames que ninguém faz aqui de genética, mas a gente não consegue colocar muitos porque eles são muito mais caros quando a gente introduz. Então a gente acabou fazendo um laboratório de pesquisa. Isso foi super interessante, assim, do cunho social e de desenvolvimento tecnológico e intelectual que a gente tem aqui em Pelotas. A gente tem uma parceria com a biotecnologia lá da UFPEL, a gente já fez um projeto de desenvolvimento com eles. E um outro com a CEPEL, a gente conseguiu desenvolver um teste, validar de acordo com os procedimentos que regem assim, o desenvolvimento de um teste, e a aluna, que hoje trabalha conosco, ela se formou na Católica, desenvolveu o teste em parceria conosco, a gente conseguiu publicar numa revista internacional. Legal, e isso para um laboratório, entre aspas, pequeno aqui do interior é importante. Assim. É claro que não tem o impacto social que tem a DOT, mas de certa forma a gente conseguiu desenvolver uma pessoa numa área que acho que é super importante, que é desenvolver um teste que vai dar um atendimento muito melhor. Por exemplo, nesse caso era para as gestantes. Assim, um teste muito melhor do que a gente fazia anteriormente, assim, que é muito mais sensível, consegue detectar bactéria com muito menos quantidade de bactéria a gente detecta. Então a gente faz algumas coisas desse tipo que eu acho que são super legais hoje em dia, e eu acho que é um pouco desse trabalho que a gente vem sendo reconhecido pela sociedade médica e pela exatamente. Eu até estou conversando com eles para saber, né? Porque tudo tem um motivo de escolha. Não é porque, né, tem uma carinha bonitinha, que é amigo, que é não sei o que. Não, existe uma seleção, um trabalho desenvolvido de anos. Então, por isso que eu estou conversando e puxando e vendo onde é que é a coisa. E mostrando, e muito orgulhosa de aqui em Pelotas ter esse tipo de pessoa, ter esse tipo de profissionais. Porque todos são importantes nas suas áreas, né? Com certeza. Vamos para uma aguinha para o último intervalo? A gente vai lá tomar uma aguinha, vai lá você também, e volta rapidinho para o último programa, o último bloco do programa Entre Nós, que está ao vivo hoje. Na estação mais fria do ano, você pode se aquecer em um só lugar. Na Casa Blumenau, a loja preferida da região. Cobertores, edredons, mantas e tecidos em soft nas mais diversas cores e estampas, tanto para adultos quanto para jovens e crianças, nas melhores marcas do mercado. Aqui você encontra qualidade e bom preço, também no setor de mesa, tapetes e vestuário. Para eles, casacões, sobretudo, japonas, jaquetas, casacos em veludo e lã. Para elas, casacos, jaquetas, japonas, blusas e coletes. Mercadorias para todos os gostos e bolsos e nos mais variados tamanhos. E para o banho, jogo de toalhas, roupão masculino e feminino e até touca para cabelo. O melhor em cama, mesa, tecidos, banho e tapetes
você só encontra na Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. Em Pelotas, a Blumenau fica na Rua General Osório, 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Casa Blumenau, a loja da Boa Compra. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar: Excuse me. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós, que hoje está conversando com o presidente da Associação Comercial de Pelotas, o Jorge Almeida, e com 2 dos homenageados, né, desse 2016, nesses 143 anos, e a gente está aqui com o Francisco. Agora eu não sei se eu digo Silva, se eu digo Neto, se é Assis. Diga Assis. Francisco Assis da DOT e o Rodrigo. Para aí, Rodrigo, eu vou pegar teu nome aqui, Rodrigo. Aí, não me ajuda, né? Proto de Siqueira, que é sócio do laboratório Antonello. Em relação ao trabalho de vocês, e o João dos Círculos, que é o comerciante do ano, que não pôde vir, porque está com alguns problemas particulares, mas nada grave. A gente já falou um pouco um pouco do laboratório, um pouco da DOT. Em relação ali à associação comercial, como é que vocês estão analisando essa situação do Brasil? Como é que foi para Pelotas esse ano, assim? Foi muito complicado? Foi um ano difícil, né? E a gente... O que eu vou dizer? Eu acredito que nós, empresários, né, de todas as categorias, de todos os segmentos, fomos muito omissos ao chegar ao nosso país aonde chegou. E o nosso estado também. Então, o fato muitas vezes dos empresários aceitar as coisas pacificamente. Então, o que se busca através de uma entidade como a Associação Comercial, que sempre, nesses 143 anos, foi um marco em Pelotas em defesa dos interesses da comunidade, em defesa dos interesses da livre iniciativa. E eu acho que a gente não pode se furtar mais a isso aí. Não pode ficar só reclamando do político. No momento de que a gente... O político ele vai fazer aquilo, vai ser um reflexo daquilo que levam para ele. Então, nós temos que realmente cobrar mais da classe política, pensar que em épocas de eleições, escolher candidatos daqui de Pelotas, sim, porque depois não tem o que fazer. Não é? Muitas vezes, muitos políticos são eleitos localmente, levam votos daqui, eles nunca vão passar em Pelotas. Né? Então, é fundamental que as entidades, isso a gente está fazendo, através da Aliança Pelotas, que é muito importante. Que é muito importante. Temos a Aliança Rio Grande, onde a gente interage também, está sempre, agora dia 23, eles têm, amanhã eles têm um evento, a gente vai estar junto com eles lá. Que são várias associações, né, várias Jorge? Associações, ficam várias discutindo. Entidades. Isso. E nós temos, também participamos da entidade do Comércio Forte aqui em Pelotas, junto com o CDL, com o Cindy Lojas, com o Sebrae, com o Senac. Por quê? Porque nós achamos o seguinte, que um mercado forte, um comércio forte, todos têm a ganhar. Então, a área de serviço e a área do comércio em Pelotas, a gente tem que cuidar, tem que trabalhar em conjunto e sobretudo, fomentar o associativismo e também os jovens. Porque nós precisamos de empresários no futuro. E essa juventude ela tem que ser inclusive, orientada, né, por aqueles que já estão há mais tempo,
né, ter um norte e serem desafiados a empreender, porque não adianta, nós não temos um país onde vai ter só funcionário público, Claro que né? Nós temos que ter gente Sim. que trabalhe. O brasileiro é um empreendedor nato, talvez esse ano é um empreendedor mais por necessidade, em função de que perderam os empregos, então a gente tem que ver também muita... Se vai continuar. Vai continuar, mas o brasileiro é um povo guerreiro e a gente, através das entidades, tem que dar o apoio necessário para que todos possam sobreviver no mercado competitivo. Até porque a omissão é uma das piores coisas, né? A gente não falar nada, né? Ficar em cima do muro, deixar aquilo passar, não acontecer. tem mais lugar para ficar tem em cima mais, do muro, né? né? Eu acho que em função até dos meios de comunicação que estão sempre agora, Sim, né? mostrando. Internet. Então, o que acontece? Antigamente tu tinha que ir lá no mimeógrafo fazer um folheto, distribuir na parada de ônibus. Hoje vai no celular. Na internet tu junta 30 mil pessoas, Claro. 10 mil pessoas, a informação flui muito rápido. E eu acredito que os meios de comunicação são parceiros, né? Tem que ser parceiros nesse momento para que a gente não seja pego de surpresa. Aí nós ficamos lá 10 anos com o mesmo governo, depois eles dizem, o país está quebrado. Mas ninguém sabia, ninguém viu nada. Não, não é. Foram avisados, mas não é. Correto. Então não é de uma hora para outra. Não. Então eu acredito que a gente tem que realmente se posicionar e os empresários também têm que dar a sua colaboração. Tem que participar da sua entidade, que é uma entidade forte, é aquela que pode realmente ir mais à frente e buscar alternativas, né? Não, e até cobrar. Tu votou, as pessoas não cobram. Tipo, né? Tu votasse, tu elegesse determinada pessoa, tu vai lá e cobrar. Né? Tu prometesses isso, e aí, estás fazendo alguma coisa? Não, eu acho muito importante ter uma associação, uma entidade forte para a gente cuidar, né, que a mídia, quando transfere a responsabilidade da população virar empreendedores por necessidade, como é o caso agora, a gente tem que ter uma entidade que ajude a formar esse brasileiro a ser empreendedor para que daqui a 5 anos ele continue empreendendo, né? Porque é diferente de tu pensar de outros países ao redor do mundo onde é um povo empreendedor com formação, né? A gente não pode, num momento de crise, achar que esses 12 milhões vão virar empreendedores sem ter mínimo de base. Claro. Assim, então, o Sebrae, a Associação Comercial, tudo ajuda, CDL, né? A mídia, ela ajuda a transferir a responsabilidade, mas ela tem que transferir também conhecimento. Né? Nós, empresários, também junto com as entidades, temos que ajudar, até mesmo quem trabalha conosco, né? Claro. O cara quer ser empreendedor, ajuda ele a, pelo menos, a ter conhecimento de como fazer isso e não jogar na boca do leão, se frustrar, né? Se frustrar jogar na boca do leão, que nem eu digo, né? E eu queria só chamar um ponto que o Francisco comentou, né? De que não sabe quem que é o homenageado, se é ele ou o filho dele. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu acho que qualquer entidade, qualquer empresa, qualquer pessoa que está sendo homenageada aqui não é eu, não é a Mariona, não é o Francisco. Tem muita gente por trás de nós, né, Francisco, que nos ajudou a receber essa homenagem. Assim, são os profissionais que trabalham com a gente, os fornecedores, que alguns deles não são só fornecedores, são parceiros, né, e é uma rede de pessoas que pelo menos pelo Antonello, assim, estão sendo homenageados. Então eu quero deixar claro aqui a gratidão que eu tenho a todo mundo que ajudou nessa caminhada, assim. Então não é o Rodrigo, não é o Mariel, não é o Antonello, é todo mundo que participa ali do laboratório que está recebendo esse prêmio, assim. Então eu queria deixar isso bem claro. Com certeza, isso é uma análise interessante. Eu tenho ouvido o Jorge falar, essa análise que ele fez, né, de reconhecer, né, que às vezes as entidades são omissas, né. Isso é muito importante, né, reconhecer isso e mudar o padrão de pensamento e começar a atuar. E, na verdade, as empresas, né, as associações, né, têm sido omissas, o cidadão tem sido omisso, né, e a gente tem um potencial enorme, né, de opinar. Quando a gente quer, de decidir, ninguém segura, né? Não, e não precisa ser depredando. Claro que não, pelo contrário. Você pode fazer as coisas com sugestões, todo mundo tem sugestões. Tem que ser reconhecida, formalizar as ideias, né, e levar em frente. Né? E, na verdade, assim, ninguém está só, né? Nós temos que
que nos dá a mão e tentar, porque o mundo tem que ser construído por nós, né? Não vai aparecer ninguém varinha mágica. Com a varinha mágica para resolver. Tá, eu vou agradecer. Ok. Que a gente infelizmente encerrou, já deu 1 hora. Eu vou falar na venda dos ingressos, dos convites. O evento é agora, dia 27, terça-feira, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, às 8 horas da noite, que fica na rua 7 de setembro, 274. E a venda dos convites e reservas de mesa podem ser feitas na Secretaria da Associação Comercial de Pelotas e pelo telefone 3028 1542, 3028 1542, ramal 205. Vai ali, se não conseguiu pegar, bota no Google Associação Comercial de Pelotas, que tu consegue saber direitinho como conseguir, como ir lá prestigiar esse evento que já tem 3 décadas e que homenageia realmente quem merece. Queria agradecer imensamente a presença de vocês e que continuem nesse acreditar, nesse empreender em Pelotas, porque a cidade merece. Nós também que agradecemos, assim como tu acredita em Pelotas, nós acreditamos e esperamos todos os empresários nesse grande evento dia 27. Muito obrigado. Tá certo. E a gente, vocês já sabem, temos um próximo encontro ao vivo na quinta-feira que vem. Até lá.